E aí, gente, tudo bem? Faz um tempo que eu não faço vídeo pro canal, né, devido às outras atividades, né? E aí eu fiquei sem tempo, mas eu de alguma forma quis gravar esse vídeo aqui rapidamente, assim por uma surpresa muito agradável, né? Que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Aqui eu tenho 3 versões da Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa é a primeira, Bíblia Pentecostal, né, de Estudo Pentecostal, edição global, capa em couro legítimo. Então essa aqui tá original, tá? Ó, couro legítimo, tá? É, aqui eu tenho a Bíblia de Estudo Pentecostal antiga, tá certo? Ó, ok. A capa de couro que eu mandei colocar, tá? E aqui eu tenho uma outra Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa é da Juventude. Bíblia Pentecostal, de Estudo Pentecostal para a Juventude, tá? Também mandei colocar uma capa. O link de quem coloca essa capa, Michele Porto, né? Tá aí na descrição do vídeo, tá? São capas de couro legítimo, excelente. E o que é que me surpreende aqui, tá? Eu já fiz um vídeo, se você quer saber mais a respeito das diferenças entre a Bíblia de Estudo Pentecostal antiga e a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global, tem um vídeo só falando dessas diferenças, tá? E aí o que é que eu quero falar hoje então? Quero falar da surpresa que eu tive com a Bíblia de Estudo Pentecostal para a juventude. Surpresa muito agradável. Por quê? Porque a Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, ela é a mesma Bíblia de Estudo Pentecostal edição global. Vocês viram no vídeo que eu fiz da diferença entre a antiga e a nova, que a nova traz inúmeras adições de notas, ampliações de gráficos e mapas. Então, dentro da Bíblia existe mais gráficos, mais tabelas, mais mapas. Não aqueles mapas finais que são iguais, mas existe outros mapas dentro, tá? E também os comentários. Foi aumentado a quantidade de comentários. Comentários que já tinham na antiga foram ampliados, né? E houve a adição de alguns artigos. Então você, na Bíblia de Estudo Pentecostal, como você sabe, você tem artigos, né? Você tem diversos artigos como esse daqui, ó, por exemplo, né? Ó, esse artigo aqui, não, aqui é a introdução ao livro de Salmo. Mas aqui você tem um artigo sobre a morte, tá? Um artigo sobre a morte. Pronto. Esses artigos aqui, essa aqui é a edição antiga, tá? Na edição global existe, se eu não me engano, é só um artigo a mais, tá? Se eu não me engano, é só um artigo. Perfazendo 77 artigos. Mas existe esse artigo a mais e também isso não significa que é a mesma coisa mais um artigo. Não. Os artigos também foram aumentados, ampliados, né? Eu fiz uma citação de que, por exemplo, o artigo sobre o vinho no Novo Testamento, na edição antiga eles são 2 artigos, na edição nova ele passou a ser só um, né? Uniu-se aqueles 2 artigos, desenvolveu-se ainda mais o tema e ficou em um só lugar. Então, você tem não só um artigo a mais, mas você tem os artigos ampliados, muitos deles ampliados, tá? É, você tem as notas dos comentários ampliadas e acrescidas novas notas, né? Então vai lá no primeiro vídeo que você vai ver as diferenças. Qual é a surpresa boa que eu tenho? É que essa Bíblia da Juventude, ela é a edição global, tá? Com mais recursos, por incrível que pareça, tá? A Bíblia de Estudo para Pentecostal para a Juventude, ela é a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global, só que com mais alguns recursos. Quais são os mais alguns recursos? Por exemplo,
Aqui você tem os 77 artigos que eu falei que existe na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, tá? Então você tem os 77, porém você tem mais 5 artigos voltados para missões de campo, tá? Você também tem uma coisa extraordinária, diga-se de passagem, que é o seguinte: nós falamos que um dos melhores recursos da Bíblia de Estudo Pentecostal é esse índice aqui que tem no fim, chamado de índice de temas. Ou seja, esses temas aqui, e a gente usou o exemplo do arrependimento, tá aqui arrependimento, esses temas aqui, tá? Você vai nesses versículos olhar nos comentários, tá? Então, o estudo dos comentários é que está sendo apontado aqui nesses versículos. Então, sobre arrependimento, por exemplo, é necessário para a salvação. Então, Salmo 106, do 1 ao 48, você vai olhar lá o comentário e ele vai falar sobre arrependimento. Pode ser que o versículo em si nem seja tão claro em relação a esse arrependimento, mas o comentário é onde vai estar o estudo sobre arrependimento e no subtópico que ele é necessário para a salvação, tá? Outro exemplo, Lucas 24, 47, pode nem ser que esse texto traga algo claramente a respeito do arrependimento, mas a nota de comentário vai falar sobre arrependimento. Então, esse índice de temas, você vai achar temas onde o comentário vai falar a respeito desses temas, tá certo? E a grande surpresa aqui é que, na edição global, depois desse índice de temas, você tem o glossário, e aqui também você tem o glossário, e depois você tem a concordância, tá? Do mesmo jeito na edição global, tá certo? Porém, quando você chega no fim dessa concordância, você tem uma outra concordância temática. Olha só que espetacular. Você tem uma outra concordância temática, tá? Só que agora, esses versículos indicados aqui, eles não dizem mais respeito ao comentário, mas sim ao texto bíblico mesmo, tá? Então, arrependimento, por exemplo, na pregação de João Batista. Então, é o versículo de Mateus 3:2, Lucas 1:16. Na pregação de Jesus, Mateus 4:17, 11, 20, 21. Então, aqui você tem os temas nos versículos. Lá você tem os temas nos comentários. Então, juntando esses dois recursos, você tem assim um recurso extraordinário para estudo temático. E nós já fizemos 2 vídeos sobre o estudo temático, que a gente chamou de, acho que é a melhor maneira de estudar a Bíblia. São 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Então, esses 2 recursos, o índice de temas e esse outro aqui, concordância temática, juntos, eles são uma ferramenta de estudo bíblico extraordinário, porque aqui você pode fazer estudos profundos, né, de temas bíblicos usando somente a Bíblia. Quem não sabe do que a gente está falando, procura aí no nosso canal que tem vídeos falando sobre como fazer estudos bíblicos profundos usando concordância e usando referências cruzadas. E lá a gente fala também sobre esse índice temático da Pentecostal. E tem outros vídeos que a gente falou sobre esse tipo de estudo, né? Então veja que surpresa, veja que surpreendente você ter 2 índices temáticos que não tem mais nenhuma Bíblia, tá? Nem na global, nem na antiga, tá certo? E outra, entre esses 2 recursos, você tem ainda alguns recursos de evangelismo que não tem na outra, ó. Você termina aqui o glossário e aí você tem esse auxílio aqui, tá? Auxílios para treino em missões de campo. Olha só que maravilha, tá vendo? Maneiras de servir a comunidade, você é um doador, um recebedor, tem um questionário, servindo com estilo. Então, são artigos e recursos voltados para missões, tá? 30 perguntas para iniciar conversas espirituais. Olha só.
Preparando minha história, por que testemunhar? Sugestões para o testemunho. Olha só que interessante. Versículos sobre salvação. Tá vendo? Então, esse auxílio aqui para treino em missões em campo é mais um auxílio que você tem na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, vamos lá. Quais são as vantagens e desvantagens dessa Bíblia em relação à Bíblia de Estudo Pentecostal normal, tá? Vantagem: o tamanho. Todo mundo sabe que a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global só saiu no tamanho grande. Então ela é do tamanho da Thompson ali, tá? A Thompson nova, né? É uma Bíblia que para você carregar para cima e para baixo não é tão legal, porque é muito grande. A Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude tem o mesmo conteúdo e é menor. Quer dizer, tem mais conteúdo, né? Segunda vantagem dela. Então a primeira vantagem é o tamanho, mais portátil, né? Olha só, legal. Segunda vantagem, ela tem dois auxílios a mais, que é o índice de temas, tá? Que corresponde ao texto bíblico e não ao comentário, o índice de temas, e o auxílio de missões no campo, tá certo? Então, ela tem, inclusive tem três, né? O terceiro é que ela tem mais artigos, porque ela tem 5 artigos voltados para missões. Então, ela tem artigos a mais, um índice temático a mais e um auxílio a mais, que é missões no campo, tá certo? Então, essa é a grande vantagem, as 3 grandes vantagens da Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ela vamos dizer assim, já de olho você vê que o material, a qualidade do material dela não é tão bom quanto a qualidade da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Não é tão bom quanto a Bíblia de Estudo Pentecostal, a qualidade do material, tá certo? Segunda desvantagem, o papel dela é um pouco brilhoso. Eu estou contando como desvantagem, mas muita gente nem percebe isso. Ele é um pouco brilhoso, tá? Então, às vezes pode ser que ele ofusque algum tipo de luz mais concentrada, ele pode ser que ele reflita a página e fique você tenha que mudar o ângulo para poder ler, né? A terceira desvantagem é que a letra dela, né, não é tão grande. Então, quem tem dificuldade para ler, nem pensar, tá certo? Para você ter ideia, a letra dela ainda é um pouquinho menor do que a Bíblia de Estudo Pentecostal antiga. Olha só. Bíblia de Estudo Pentecostal antiga e Bíblia de Estudo Pentecostal da Juventude, ó. A antiga e ela. OK? Então ela ainda é um pouco menor do que a Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude. Então, um pouco menor do que a Bíblia de Estudo Pentecostal antiga. Inclusive os comentários e também os artigos, ó. Então aqui a letra dos artigos, ó. Você vê que é uma letra pequena, né? OK? Então, essa é as duas desvantagens, digamos assim. Ela não chega a ter a letra do tamanho da Bíblia de Estudo Pentecostal pequena, tá? Que é a letra minúscula. Ela é um pouco maior, tá certo? Porém, ainda é uma letra pequena. Então, as duas desvantagens são essas: o tamanho da letra e a qualidade do material, tá certo? Qualidade do material. No entanto, eu fiquei assim surpreendido com essa Bíblia, com os recursos que ela adicionou. Ela adicionou recursos incríveis aqui, na minha opinião, tá certo? Que é esse índice de temas nos textos, em vez de ser não, somado ao índice de temas nos comentários, como eu falei, né? 5 artigos a mais e auxílio de missões em campo. Como você vê, o layout dela é um pouco diferente. A Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, ela traz as referências
aqui, logo abaixo do texto, todas. Ela traz aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal Antiga traz numa coluna no meio, né? Então tem essa diferença de layout, tá certo? Ó. Aqui é no meio, aqui é desse lado, né? Do lado do miolo, e aqui é embaixo, tá certo? A Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, normal, tem uma qualidade fenomenal, tá? Fenomenal. A brancura da página, o material da folha, a impressão em duas cores, tudo isso a gente tem que contabilizar como os quadros com cores, tá certo? As palavras de Jesus em vermelho, então, assim, perfeita. Minha única crítica a ela é a questão do tamanho, tá? Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela não vai ter as palavras de Jesus em vermelho, tá? O material dela, vamos dizer assim, deixa um pouco a desejar, tá certo? Tamanho da letra também, tá? Mas o tamanho da Bíblia é excepcional, tá certo? Ela é do mesmo tamanho da Bíblia antiga, a Bíblia de Estudo Pentecostal antiga, talvez até um pouco menor, ó, talvez até um pouco menor, tá sobrando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, talvez assim eu consiga. Tá vendo? Um pouco menor. Mas os seus recursos são surpreendentes, tá? Então fica essa dica aí para quem quiser ter uma Bíblia de Estudo Pentecostal com os recursos da edição global, porém acha que a global é muito grande, acha que é muito cara, então tá aí a da Juventude, que vem do tamanho padrão da Bíblia de Estudo Pentecostal antiga, porém vem com mais recursos ainda e vem com todas as mudanças que a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global promoveu em termos de comentários, em termos de artigos, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal antiga. Tá certo? Então fica aí essa dica para vocês. Bíblia de Estudo Pentecostal para a juventude. Um abraço a todos.